Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A partir de agora, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Oferecimento SQF Luz, iluminando cada vez mais as ruas de Santos. E Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. 7h04. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, a edição desta quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Você vai ter comentários do empresário Nicolau Obeide, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, do advogado Marcelo Marçaioli, professor universitário, da também advogada e professora universitária Patrícia Gores. Você, ouvinte, faz parte desse time de comentaristas. Você manda para a gente opinião, você manda para a gente informação por mensagem de texto para o WhatsApp 13997880966. Repita! 13997880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo Schaeffer. Bom dia aos nossos comentaristas e aos ouvintes da Jovem Pan. Marcelo Marçaioli, os números não param de subir da Covid, a Baixada vai chegando perto de 100 mil casos, são 95.682 confirmados, o que quer dizer que a gente já tem entre 800 mil e 1 milhão de pessoas que tiveram contato com o vírus, com 3.098 mortes, 528 casos nas últimas 24 horas, com 11 mortes nas últimas 24 horas. O Brasil vai chegando perto de 10 milhões de casos confirmados e já passou de 227 mil mortes. Há 2 semanas tem média de mortes acima de 1.000 por dia. Mas, por outro lado, a gente tem boas notícias relativas às vacinas. Tanto o Ministério da Saúde tem uma reunião na sexta-feira amanhã com representantes do Instituto Russo Gamaleya para a compra de Sputnik V, como também do indiano Biotech para a compra da Covaxin, 30 milhões de doses. Enquanto isso, na madrugada de hoje, chegou o avião da China com 5.400 litros do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, para o Butantan produzir mais 8 milhões e meio de doses, além de que dia 10 chega um outro lote equivalente a esse para mais 8 milhões e meio de doses de vacina. Então, apesar dos números muito ruins, algumas notícias são boas, não é, Marcelo Marçaioli? Bom dia. Bom dia. São boas, né, Paulo? Mas assim, parece que você deu todos esses números, mas o governo aqui do estado de São Paulo já deu uma refreada, tirou da fase vermelha aí no final de semana os bares e restaurantes novamente, fomos para laranja, então isso mostra talvez aí uma antítese, um contrassenso, não sei. De um lado, o governador João Dória na certeza de que os números estão indo bem. E aí você agora passou para a gente os números de que a gente não está indo bem. Mas, e aí me dá aquela impressão, às vezes, viu, Paulo, desde o começo da pandemia, eu escutei isso de um europeu, viu, porque lá aconteceu isso. Me dá aquela impressão do doente, que muitos nós já fomos este doente, inclusive, que está tomando lá um anti-inflamatório, um antibiótico, no segundo dia fala assim, passou dor de garganta, vou parar de tomar que eu já estou bom. Entendeu? Vocês já foram esse doente, né? Porque eu já fui esse teimoso que não completa o tratamento. Não, toma a caixa toda de remédio, mesmo sem sentir a dor, para garantir que ela não volta. Não, a gente parece que não completa nada. Então, assim, no menor sinal de reduzir algum por cento, volta tudo já, pode sair, vamos pra rua. Então é isso que eu acho. A gente não fez nada direito no Brasil. O Hamilton Mourão falou isso numa entrevista. Eu gostei muito dessa entrevista dele faz muito pouco tempo. Acho que faz 3 semanas ele falou isso. No Brasil, a gente nunca fez um distanciamento social sério. Sério, não. Então, o próprio vice-presidente da República, um militar dos mais gabaritados, disse isso. Então, Paulo, eu acho que a gente colhe muito do que a gente plantou nessa campanha toda. Agora, essa flexibilização, essa mitigação
dos testes de vacina para poder trazer também o Sputnik, ela facilitou especialmente a tal fase 3, né? A fase 3, a fase da pesquisa concluída dentro do território nacional, passou a ser uma fase em andamento, já seria aceitável. Então, eu lembro que no começo da história da vacina, tirava-se muito sarro da vacina russa e da vacina chinesa. Ironicamente, é o que temos para hoje, não é? Exatamente, nós temos a vacina chinesa, por enquanto, com 18 milhões de doses, mais ou menos, da Coronavac, já foram 10 milhões e meia, e agora vai ser mais 8 milhões e meia, e depois mais 8 milhões e meia. Vai chegar perto de 30 milhões de doses ainda nesse mês de fevereiro. E, por enquanto, 2 milhões de doses da AstraZeneca, mas tem essa compra programada aí do Ministério da Saúde para 30 milhões de doses também da Sputnik V e da Covaxin. Bom dia, Nicolau Obeid. O comércio reagiu positivamente, claro, né, a essa abertura nos finais de semana, que estava programado um fechamento para o final de semana passado e para o próximo final de semana. Não vai acontecer esse do próximo final de semana, o comércio vai estar liberado. O governador Dória se baseou na queda do número de internações, na queda do número da taxa de ocupação de leitos de UTIs. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Paulo, Patrícia, Marcelo, Paulo Andrade, corintiano feliz que ganhou ontem do Ceará. Deixa eu falar uma coisa, Paulo. Eu não acho que ele se baseou em nada. Eu acho que ele foi muita pressão, né? Então ele está sendo muito pressionado. É óbvio, ontem eu até falei sobre isso. Os infectologistas querem que feche tudo. Eu não tiro a razão dos infectologistas, porque eles olham para o lado da ciência. A ciência determina que as pessoas têm um afastamento, não existe aglomeração. Só que, na teoria, é tudo muito bonito. Agora, na prática, não existe isso. E quem paga o preço disso é o comércio, são os empresários, né? Porque as pessoas transitam nos ônibus, que não tem nem álcool gel, andam no VLT, em São Paulo andam no metrô, e assim por diante, tudo aquilo que nós já falamos inúmeras vezes. E não existe afastamento, existe aglomeração, porque molecada, eles não se aglomeram no bar, mas se aglomeram na rua, na porta de posto de gasolina, ou na praia, ou em qualquer outro lugar, eles não deixam de se encontrar. Aonde nas comunidades também, favelas, etc., as pessoas se encontram. Então, não existe nenhum tipo de afastamento e o comércio paga o preço. E o comércio pagando o preço, o próprio Estado de São Paulo está perde em arrecadação, o empresário quebra, como tem um monte de empresário quebrando, está uma situação muito difícil para o comércio, muito difícil mesmo, vai ter uma quebradeira aí pela frente, como já está tendo, porque aí a fábrica não produz, o comércio não vendendo, a fábrica não produz, e assim por diante, aquela cadeia que a gente sabe. Então, ele voltou de uma maneira mais light, né? Ainda quer manter o distanciamento depois do horário, como se parecesse que o vírus, depois de determinado horário, não frequentasse, né, determinados ambientes. E ele está, pela pressão, liberou esse ridículo dessa fase vermelha final de semana. A prefeita de Bauru, como rodou aí pela internet, eu estava vendo agora de manhã também, ela liberou, a cidade está na fase vermelha, ela liberou, ela conseguiu uma liminar, ela colocou como essencial todos os ramos de atividade que você pode imaginar, todos, inclusive academias, bares. Ela votou na Câmara, criou um decreto-lei que esses ramos viraram essenciais. E assim ela, indiretamente, não estaria burlando essa fase de São Paulo, né? Fase vermelha, fase amarela ou laranja, seja a cor que for. E ela está peitando o governador e conseguiu judicialmente uma liminar. Pode ser que seja derrubado. Por quê? Porque eles não querem que o comércio quebre. Esse é o grande problema, esse é o grande X da questão. Isso não vai beneficiar em nada, absolutamente nada, a não contaminação. Então é por aí que eu me baseei da pressão
que ele está sofrendo e da incoerência, porque, na verdade, Paulo, eu resumindo tudo isso que eu falei, eles estão perdidos, não sabem o que fazer, não têm o que fazer. A população não está obedecendo, a população não está se isolando, está cansada, de saco cheio, para falar o português claro, e não está agindo como deveria agir. Eu, por exemplo, eu não frequento barzinho, então eu não vou em barzinho, eu tenho loja, você bem sabe, eu na loja eu tomo todos os cuidados, eu evito em hipermercados, eu em supermercados menores, eu procuro um isolamento meu. Quem vai em barzinho, quem quer, vai em aglomerações, quem quer, vai... Palmeiras, no Palestra Itália, tinha mais gente do lado de fora, no dia do jogo do Maracanã, lá do Santos, do que dentro do estádio. Aqui na Vila Belmiro, lotado de gente mais do lado de fora do que caberia dentro da Vila Belmiro. Então, que tipo de isolamento é esse que as pessoas não estão preocupadas? Então, assim, o Estado tem que parar de tutelar as pessoas, parar de tomar conta das pessoas e cada um cuide da sua vida. Deixe as pessoas cuidarem da sua vida. As consequências são graves, mas com a vacina, como vocês já falaram, como o Marcelo já falou, vamos tentar amenizar essa situação. Eu só acho que essa situação vai ser resolvida dessa forma. Esse é o meu pensamento. Agora, veja, na Justiça, os prefeitos até agora que desafiaram o Plano São Paulo, todos foram derrotados na Justiça. Embora a prefeita de Bauru tenha conseguido uma liminar, é provável que essa liminar seja derrubada, tem sido essa a decisão. Eu tenho visto também, Patrícia, muitas críticas a prefeitos e governadores, como se o isolamento social não diminuísse o número de contaminações e o número de mortes. E realmente não tem como evitar o número de contaminações e o número de mortes. O isolamento social, era preciso que isso ficasse claro para a população. Ele tem uma única finalidade: evitar que as contaminações sejam todas ao mesmo tempo e que sobrecarregue o sistema de saúde público e particular, o privado, e que ele entre em colapso. Essa é a finalidade do isolamento social, de evitar a aglomeração, desses cuidados. Não tem como evitar a contaminação, a propagação do vírus, se as atividades estão sendo desenvolvidas. Tem como reduzir essa finalidade do isolamento social para evitar o colapso. Está certo, Patrícia? Certíssimo, Paulo. Bom dia a todos. Marcelo, Paulo, Nicolau, Paulo Corintiano. É exatamente isso, Paulo. O isolamento social é para que as pessoas não fiquem todas ao mesmo tempo doentes e, obviamente, colapsando o sistema de saúde, né? Mas a gente viu... tem sido conseguido, né? Sim, porque você não tem visto... só no Amazonas, mas você não tem visto com frequência UTI a 100% ou fila para UTI, né? Você tem visto... No Rio de Janeiro um pouco, no Amazonas, em Rondônia... Sim, então ainda tem UTI para todos que estão precisando de UTI. Né? Isso mas, de qualquer maneira, essa estratégia do isolamento dos governadores e prefeitos é uma estratégia bem sucedida, porque e não só de governador... e não só de governador e prefeito, né? No mundo inteiro, Paulo, isso está sendo feito, né? Mas no mundo inteiro também as pessoas estão cansadas, né? E no mundo inteiro as pessoas fazem festinha dentro de casa, então fecham um comércio, quebram um comércio, mas as festas continuam, né? Eu vi mesmo, eu estava essa semana na Argentina, né? Que eu também tenho domicílio lá, junto com meu marido. Lá existe policiamento, você não pode passar de um bairro para o outro porque está tendo isolamento, então você só pode comprar no mercado do seu bairro, né? Você não pode transpor aí barreiras na cidade. Mas, em compensação, o que eu mais vi foi festa dentro das casas, né? Então isso não adianta nada. E o que aconteceu, Nicolau, em Córdoba? Na avenida principal da cidade, 70% das lojas fechadas. E a gente já sente a temperatura da cidade, pessoas na rua pedindo dinheiro, pessoas no semáforo, coisa que eu nunca tinha visto naquela cidade, né? Então, isso pode gerar violência. Então, tem que ter um equilíbrio. Não adianta nada o governador colocar horários, restringir horários, se ele não faz uma coisa que ele deveria ter feito. Isso eu ouvi de uma amiga minha, achei muito interessante.
por que não fechar a estrada? Se você quer impedir com que as pessoas frequentem o litoral, fecha a estrada, né? Mas aí, veja bem, mas e a arrecadação, né? E o valor Mas que vai ser perdeu, deixado? Patrícia. Tentaram, mas os juízes não deram fechamento da estrada. Então, Tentaram fazer isso. mas aí quem poderia passar e quem morasse efetivamente na cidade, enfim, eu acho que falta muita coragem, né? Na verdade, as pessoas ainda estão batendo cabeça, porque o vírus ele tem um comportamento desconhecido ainda, não totalmente conhecido, é bastante perigoso, e a gente não pode brincar com isso, Paulo, porque, infelizmente, ainda está matando muita gente, né? 7h18. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, vai ter um intervalo agora e daqui a pouquinho o Jornal da Manhã Litoral Paulista volta. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo, perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. No verão da consciência, não pode faltar máscara, não pode faltar distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo. Estado de respeito. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h20. Excepcionalmente nessa quinta-feira, nós vamos ter o quadro de economia do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que costuma ser apresentado nas terças-feiras e vai passar a ser apresentado nas quartas-feiras. Então tem uma mistura aí de quinta-feira, quarta-feira, terça-feira, mas vai ser hoje o quadro de economia com o professor Adalto Corrêa de Souza Júnior, economista e diretor do Grupo Ânima em nível nacional de pós-graduação. O Adalto hoje vai falar sobre a divulgação pelo governo federal do relatório de benefícios de funcionários de empresas estatais federais. Isso aí, essa divulgação, será que é uma pressão pela privatização dessas empresas? Porque entre elas estão a Petrobras gigantesca e o BNDES. Bom dia, Adalto. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, ouvintes. Bom, Paulo, é óbvio que é pressão. Eu só acho que, primeiro, que o governo não conseguiu cumprir uma pauta muito importante, que era um compromisso. O Guedes não conseguiu conduzir, não conseguiu negociar. Aliás, praticamente saiu da pauta. Não se ouviu falar de privatizações. Então, eu acho que é uma pauta correta, mas da forma errada. É óbvio que a transparência, né, inclusive o portal Transparência, tem que divulgar tudo, salário das pessoas, salário dos prefeitos, secretários e servidores de empresas estatais. Né? Agora, eu acho que o governo poderia ter passado por uma outra estratégia. Basta verificar a rentabilidade dessas empresas em relação a outras empresas do mesmo segmento, né, ou dentro do país, ou no resto do mundo. Porque o que acontece é uma questão de produtividade. Eu não sei se a pessoa ganha muito ou pouco. Agora, eu posso saber, em relação ao que ela faz, né? Agora, eu posso saber se a remuneração dela está compatível em relação ao nível de produtividade. Então, esse indicador é um indicador disponível, você mede a produtividade e mede a rentabilidade do negócio. E é óbvio que as estatais têm uma rentabilidade menor que as empresas do segmento da iniciativa privada. E o Brasil não está podendo jogar, arrasar dinheiro pela janela. Então, eu acho que está no caminho correto, porém, da forma errada. Queria também fazer um comentário que em 1989, quando me formei na faculdade, meu TCC foi sobre privatização. E eu fiz um levantamento sobre a rentabilidade das empresas estatais
versus a rentabilidade de empresas do segmento privado, né? E os dados eram alarmantes, né? Na época não tinha tanta informação assim disponível, muito menos as dos salários. Mas é uma disparidade muito grande e o Brasil já perdeu o time. A gente não pode estar na segunda década do século XXI, né, discutindo se vai privatizar ou não. Esse foi o quadro de economia aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que vai passar a ser apresentado às quartas-feiras, hoje excepcionalmente quinta-feira. Professor Adalto Corrêa de Souza Júnior, obrigado pela análise e uma ótima quinta-feira para você. 7 horas a todos, abraço. 7 horas e 24 minutos. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento SQF Luz, iluminando cada vez mais as ruas de Santos. E Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. As ruas e espaços públicos de Santos estão sendo transformados. O consórcio SQF Luz, através da Prefeitura de Santos, está implantando a tecnologia de lâmpadas LED, que consomem 50% menos energia do que as lâmpadas antigas. Ruas mais iluminadas são ruas mais seguras. Ganha a cidade, ganha o cidadão. Com o SQF Luz, a cidade de Santos, além de mais bonita, está ficando cada vez mais segura e sustentável. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos. Rua Paraná 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. No verão da consciência, não pode faltar máscara, não pode faltar distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos, feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7 horas e 26 minutos. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Você também pode se inscrever no youtube.com/Jovem Pan Santos FM, youtube.com/Jovem Pan FM Santos. E aí você recebe as notificações e pode mandar comentários também, não é, Paulo? É isso aí, tanto no YouTube quanto no facebook.com/Jovem Pan Santos. O YouTube é Jovem Pan FM Santos e o Facebook Jovem Pan Santos. Você assistindo o jornal, você pode fazer o comentário ali no chat e vem diretamente para a gente aqui. Você assiste com imagens ao Jornal da Manhã Litoral Paulista e pode participar com comentários diretamente. O ouvinte Marcos Tirlone, pelo WhatsApp, mandou assim: o Nicolau está coberto de razão. A Jovem Pan São Paulo pressionou demais o Dória nesta semana, fizeram várias entrevistas com donos de bares e restaurantes ao longo dessa semana. Não é justo que esse nicho do comércio pague pelo todo e pelas irresponsabilidades do governo Dória. A economia precisa rodar e as pessoas precisam aprender a ser responsáveis por si só. Eu vou voltar a repetir. O isolamento social, o fechamento dos bares, quando acontece, ele é uma medida para evitar o colapso dos meios do sistema de saúde, público e privado. Ele não tem como eliminar o vírus, o isolamento social. Ele evita o colapso do sistema de saúde. Agora, o ouvinte falou em irresponsabilidade do governo Dória. E a gente tem a vacina justamente por causa do Butantan, aqui de São Paulo, por iniciativa do governo estadual e do Butantan. Eu fico imaginando, Bolsonaro, quando você vê que só tem a vacina Coronavac, só do calça apertado, o que você fala, hein? O que você pensa, hein? Isso aí tá esquisito, pô. Só, todo mundo correndo no mundo aí, só esses dois aí que tem vacina, é a Rússia e o
e o Butantan, que tem vacina, pô. Tá esquisito isso aí, pô. Você viu o Dória em 22? Não. Nos vemos em 22? Não só o Dória, como toda essa oposição aí, pô. Nos vemos em 22, tá ok? O que aconteceu no Congresso ontem? Uma parte te xingava de genocida, outra parte te elogiava, te aclamava como mito. Por isso mesmo que eu falei. Nos vemos em 2022. Agora, fala sério, vai. Honestamente, Bolsonaro, tinha mais gente chamando de genocida ou mais gente chamando de mito? Sempre mito, pô. Tem certeza? Pô, tava cheio, pô. No teu ouvido esquerdo era o genocida, no direito era o mito, é isso? Ó, eu vi até por uma rádio aí que eu gosto bastante, que eles mostravam e tinha assim, uma meia dúzia gritando, genocida, fascista. Agora mito tava um coro bem bonito. Na tua orelha direita tava mais alto, né? Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o Nicolau até já falou, o Corinthians ganhou do Ceará por 2-1, entrou na briga aí pela vaga na Libertadores, mais sério o Corinthians. O Palmeiras tinha empatado com o Botafogo 1-1, mas era jogo atrasado, isso na terça-feira. O Santos e o Grêmio e o Santos empataram 3-3 ontem em Porto Alegre. Como é que foi isso aí, hein, Paulo? Foi pênalti mandrake pro Santos? Não é que é pênalti mandrake, é que hoje a marcação de pênalti tá muito esquisita. Não é que a gente vai falar, o Santos tá chorando, ou o torcedor tá chorando, não é isso. A questão é que os caras praticamente, eles esquecem de jogar futebol e qualquer toque perto do braço, ali na mão, os caras fazem um escândalo, os caras já joga a bola e já sai gritando. Já. Todo mundo fica fazendo aquele quadradinho do VAR, né? Então tá virando meme já. Agora, Marcelo, olha, ontem teve 3 pênaltis no jogo Grêmio e Santos, 1 pro Grêmio e 2 pro Santos. O Paulo Andrade estava me falando aqui que o pênalti pro Grêmio foi indiscutível e que os 2 contra o Santos foram mandrakes, é isso? Foi tudo isso, não. É isso mesmo, Marcelo? Claro, com a imparcialidade do corintiano Paulo Andrade, né? Mas assim, e o Renato Gaúcho é bom porque é um técnico que não reclama de arbitragem. Então, ele quase não tem mimimi com ele. O problema, Paulo, eu concordo com o Paulo Andrade é o seguinte: olha, beneficiando ou não o Santos, que é o meu time, ou o Corinthians dele, o VAR ele trouxe algumas coisas boas, mas ele deixou o futebol mais chato. Tá chato porque a gente não consegue comemorar gol. Faz um gol, a gente já não sabe se a gente comemora ou fala assim, peraí, não grita, espera o VAR, entendeu? Então, assim, ele tirou um pouco daquela emoção, o futebol é sanguíneo, né? Ele tem tudo isso. Agora, nos pênaltis, Paulo, o que tem acontecido é o seguinte, o juiz crava, marca na convicção dele e depois ele volta atrás. E o VAR não é para isso, o VAR é na dúvida do juiz. O que tem acontecido é o VAR apitar e o VAR não apita. O VAR não apita. Se o juiz marcar, cravar convicto, ainda que ele não tenha razão, que depois da gente assistir o lance 72 vezes a gente vai entender que ele errou, não é para ele chamar o VAR. Se ele marcou, tá marcado. E aí a gente vê que é uma interpretação errada da regra, e aí também entra naquela outra seara, né? Será que para esse time aqui o VAR é muito mais consultado do que para o outro? Não é que não foi, que nem aquele Palmeiras e River, que foi o 3-0 dentro do Allianz Parque. Teve 4 lances de VAR ali, a maioria, acho que 3 desses lances são indiscutíveis que estavam errados, mas fica aquela pergunta, o juiz tinha que ter marcado 2 deles? Ele tinha que ter chamado o VAR? Ele já tinha marcado. Então é isso que cria dúvida. Aquele jogo foi... Olha, Paulo, eu posso falar 2-0 para o Palmeiras, era o River contra o Varmeiras aquele dia. Fala, Nicolau. Não, eu acho o seguinte, os 2 pênaltis do Santos foi mandrake, mas ontem eu tive uma satisfação corintiana, porque pênalti mandrake é muito mais gostoso. Mas na verdade, os pênaltis, embora pela regra antiga não fossem pênaltis, pela regra atual foram pênaltis claros, pela interpretação atual. As 2 vezes bateu na mão do gremista com a mão fora do corpo, né? Que é a mão afastada, né? Ele teria que estar com a mão junta do corpo. Mas muitos também na televisão, também eu vendo o jogo, eles falaram que não dariam pênalti, né? Eu não lembro quem é que estava lá no... É o novo normal, Nicolau, é o novo normal do pênalti, o novo normal. Mas a satisfação é corintiana, não é, Marcelo? Porque o Corinthians é que gosta desse tipo de pênalti, assim, mandrake. Agora, realmente, o Marcelo falou uma coisa certa, né? Atualmente, quando tem o gol, não dá para você gritar, porque você não sabe ainda se foi gol.
A exceção é o gol de pênalti, né? Então, eu assisti a última meia hora, eu consegui assistir a última meia hora do Santos ontem, com o meu filho, e nós gritamos o gol do Maidson de pênalti, porque aí não tem VAR, né? Bateu o pênalti, fez o gol, acabou, é gol, né? Então grita na hora da emoção. É verdade. E pênalti para o Santos, a gente tem que comemorar muito, porque o Santos não tem bons batedores. E aquele último pênalti veio no momento certo, né? Porque faltava o quê? 1 minuto para terminar o jogo? E aí, o Santos com 1 a menos, né? Tinha sido o Sander, né? foi expulso. Então, aí pelo menos não perdeu o jogo, né? Mas Santos ontem sem Marinho, sem Soteldo e já sem como é o nome dele? Foi embora, o Lucas Veríssimo, sem o Pituca. Então o Santos realmente estava meio desfalcado, né? E eu achei até que ia perder o jogo, mas eu até acho que foi bem, né? 3 gols, né? Tá certo que 2 foram de pênaltis, e quando marcou o primeiro, eu achei que o Santos foi muito bem contra o Grêmio, e o Grêmio estava completinho. Agora, ali afastou a possibilidade do Grêmio e do Santos praticamente, principalmente do Santos, da Libertadores para o ano que vem, né? Não, porque o Santos tem um jogo a menos. Bom, isso é verdade. Tem uma tabela bem mais tranquila que os... Talvez, se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, aí vão ser 8, né, Paulo? Vão ter 8. O Santos ontem recuperou, esse empate foi bom para recuperar a confiança. A tabela do Santos é mais tranquila que os outros, não joga contra ninguém. Agora tem que torcer para o Grêmio, né? Contra o Palmeiras, né? Porque abre mais uma vaga para Libertadores, não é isso? Só por causa disso que você vai torcer contra o Grêmio contra o Palmeiras. Lógico. Não, porque abre mais uma vaga, né? Abre mais uma vaga. Agora Internacional é campeão, hein, o Paulo? Depois de tantos anos, 4 pontos de diferença, muito difícil o Flamengo chegar. Um futebol consistente. Veja, Bragantino ontem ganhou de 2-0 do Atlético Goianiense, o Claudinho se tornou artilheiro isolado do brasileiro, passando o Galhardo e o Marinho do Santos, o Galhardo do Inter. O Goiás, surpreendentemente, ontem o Goiás adquiriu chance real de fugir do rebaixamento. Bateu o Galo do Sampaoli, o Galo sai da luta pelo título com essa derrota. Agora acabou para ele. Por 1-0. O Bahia perdeu em casa do Fluminense por 1-0. O Fluminense se aproximou do G4 e o Bahia parece que vai para degola. Hoje tem Fortaleza e Curitiba às 6h30 da tarde, Flamengo e Vasco às 9 da noite, horário também do Atlético Paranaense e Inter. E na sexta-feira a rodada se completa com Botafogo e Sport. Não vai ter o jogo entre Palmeiras e São Paulo. Fortaleza e Curitiba, 2 degolados, né, Paulo? 2 degolados. Ontem, na Rádio Grenal Gaúcha, o narrador Haroldo de Souza usou, Patrícia, expressão racista para se referir ao jogador Lucas Braga do Santos. Falou crioulo, neguinho, moreno, não sei o quê. Vai acabar mal para ele isso daí, não vai? Vai acabar porque o crime de racismo ele é inafiançável, né? E aqui no Brasil, pelo menos, a lei pegou, né? A gente tem essa, né, Marcelo? Tem leis que pegam e leis que não pegam. Mas a questão do futebol, né? Eu vou me ater só a essa questão de direitos humanos, né? Porque o meu time decepcionou demais, viu, Paulo? Mas essa questão de racismo, homofobia no futebol já é antiga. E tinha que parar de uma vez por todas, né? A gente vive num país miscigenado, né? A gente vive num planeta diverso. Não cabe mais no nosso planeta esse tipo de Patrícia, fala. Pode falar, Nicolau. O teu time parece que foi... tem um jogador que falou isso. Teu time parece que foi e acabou no fundo. Né? Quem foi que falou isso, Paulo? Foi o Claudinho do Inter, há muito tempo atrás, para explicar um drible. Ele falou assim, eu fiz que fui, não fui e acabei fundo. Mas o São Paulo, Patrícia, você se referiu ao São Paulo. O São Paulo nessa rodada não perdeu, porque também não jogou, né? O Palmeiras... Você está parecendo a Dilma falando, Paulo, para explicar as coisas. Olha, não perdeu, mas também não jogou, né? Sensacional. O São Paulo era contra o Palmeiras embarcou para o Mundial, e o São Paulo passou invicto nessa rodada. Agora, veja, Patrícia, os São Paulinos fizeram alguma coisa errada na passagem do ano, não foi? Porque vinha bem o time,
de repente virou para 2021, acho que não usou a roupa certa, não fez o pedido certo. Não pulou as ondas, né? Não pulou a praia, as ondas. a praia estava fechada, alguma coisa assim. Sei lá o que aconteceu, Paulo. Mas foi na virada do ano, não foi? Foi na virada do ano. Vai saber, né? O que não rola nos bastidores? Vai saber. São Paulo virou abóbora quando acabou 2020, né? Agora o evidente cravou, né? Antes de virar o ano, que o time estava complicado e podia sofrer problemas. Patrícia Gorit falou que o São Paulo, o coitado do filho dela, que o São Paulo tinha neto, né? Realmente difícil a situação do São Paulo. Agora, Patrícia, Guarujá também suspendeu pontos facultativos do Carnaval. O governo do estado foi o primeiro a suspender, deixou liberdade para os municípios, e aí Santos, São Vicente, Mongaguá, Peruíbe, aqui na região, já tinham suspendido esses pontos facultativos, e agora Guarujá também. O funcionário público que programou uma saída aí para algum lugar, para ir visitar parente, alguma coisa, se deu mal, né? Se deu mal, Paulo, e o Tribunal de Justiça vai funcionar normalmente, vai ser vida normal, né? Então, não, os prazos continuam para nós advogados. Agora, se o juiz vai trabalhar, é outra história. O terno dele vai estar lá, né? O paletó na cadeira. O paletó. O que mais me preocupa nessa história toda, Paulo, é a saúde mental. Não está se olhando para a saúde mental das pessoas. Só pensam na saúde física. Mas a saúde mental é tão importante quanto. E eu ouvi muitos relatos de alguns grupos de colegas falando: eu precisava tanto dar uma parada, preciso tanto disso, e agora mais essa, né, de não suspensão de prazos, vida normal. Então, assim, não é a questão de, vamos viajar, mas é estar realmente sem trabalhar, né, aquela semaninha de descanso, Paulo. Então, eu me preocupo com a questão da saúde mental. Mas é claro que com esses números, ninguém tem que viajar, né? Ninguém tem que ir passear, né? Só se viaja para caso realmente urgente, grave, até porque é um transtorno, né? Eu cheguei ontem no Brasil e para você viajar, você tem que fazer o PCR, que não é nada agradável, né? Um exame extremamente dolorido. Existe todo um regramento de conduta de como andar e onde andar nos locais, né, dentro do aeroporto. Então, assim, é uma tensão muito grande. Quem vai é porque realmente precisa ir. Agora, caso contrário, tem que ficar em casa. Se for o caso, se tiver o privilégio de fazer o home office, fique em casa. E se não, paciência, Paulo, vamos ter que trabalhar mais um sacrifício aí que a gente precisa fazer, porque os números estão altos, né? Olha, 7h41, o ouvinte Guima mandou assim: bom dia, Paulo e demais amigos da rádio. Nicolau, não seca não, o Verdão vai ganhar a Copa do Brasil também, risos. Não vou falar nada sobre este governador de calça apertada, a prefeita de Bauru, ela tem razão, ela foi conversar com ele e nada em resolver a situação, e depois ela foi conversar com o presidente para ajudar a cidade que está atravessando um grande problema. Patrícia, parabéns sempre pelos seus comentários, mas vou te dar uma ideia, muda de time, Patrícia, um maravilhoso dia para todos nós. Jamais! Guima, palmeirense feliz, o Guima nesse momento. O Guima tá feliz. Não, mas eu não vou mudar de time, não. Eu sou sofredora, mas já fui muito feliz com o meu time. Tem esperança, Paulo. Eu não estou secando, Paulo, eu não estou secando o Palmeiras por uma questão de vingança, porque ele ganhou do Santos, não. É porque vai abrir mais uma vaga da Libertadores, se for o Grêmio. Só por esse sentido. A desculpa do aleijado é a muleta, né? 7h42. Repita. 18 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão.
A maior dificuldade de quem está com um filhotinho é lidar com situações como ensiná-lo a fazer xixi no lugar certo. A primeira providência é mantê-lo o máximo possível confinado na área escolhida para ser o cantinho dele. E para isso, você conta com portãozinhos adaptáveis aos batentes das portas. Tapetes higiênicos e atrativos caninos também ajudarão a orientá-lo. E muito importante, premiá-lo toda vez que acertar o xixi e se comportar. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, fone 3227-5249. No verão da consciência, não pode faltar máscara, não pode faltar distanciamento social, nem inteligência para usar água. Tome banhos curtos, feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, ao lavar as mãos ou a louça. Use baldes para lavar o carro, quintal ou a calçada. A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos. Faça a sua parte. No verão da consciência, use água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de respeito. Poucas vezes eu tive a oportunidade de contar uma história de amor que começou na década de 60, entre o sonhador e a cidade que o recebeu de braços abertos. Santos passou a ganhar obras que mudaram definitivamente o seu perfil. Em 2020, o Grupo Mendes entregou para Santos obras muito significativas para a população, porque para o Grupo Mendes, obras são movidas pela paixão de surpreender sempre. Dá para sentir tudo isso pela cidade. Mas aqui começa um novo capítulo. O Grupo Mendes deixa um legado de gratidão do seu fundador, Armênio Mendes, à cidade de Santos, muito além de qualquer obrigatoriedade, porque maior que o investimento de 120 milhões foi fazer uma obra à altura do futuro de Santos. Grupo Mendes, mantendo vivo o sonho de uma cidade melhor. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Pelo WhatsApp 13997880966, você participa do Jornal da Manhã com informação, com opinião. O ouvinte Wagner Correia mandou assim: bom dia, pessoal do Jornal da Manhã. Complementando o comentário do Marçaioli sobre a frase do Mourão de que o brasileiro não fez o isolamento correto, já dizia o Traje a Rigor nos anos 80, inútil. Essa música do Traje a Rigor foi uma das mais oportunas que eu vi na minha vida. Não passou a emenda das diretas, o brasileiro não podia votar para presidente, e a banda do Roger fez essa música, né? Inútil, a gente não sabemos, com o português errado, né? Votar para escovar o dente, escolher presidente e tal. Aí o ouvinte diz assim, e depois complementaram com outra música, que o nome é um palavrão, Filha, essa eu não sei se poderão falar ao vivo. Agora, com relação a estarmos bem ou mal, diz Wagner Correia, e não desmerecendo os falecidos e a dor dos seus familiares, pegue a informação que divulgaram que 3% dos infectados iriam a óbito, o Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, e façam as contas. E não é questão de ser negacionista, porque acredito na doença e nas suas consequências, olhei apenas números e fiz conta simples, e é verdade, os números do Brasil estão dentro da média de mortes por infecções. O problema no Brasil no controle da pandemia é um país que politizou o combate ao invés de fazer um trabalho sério e mostrar ao mundo que seríamos os caras. Isso em todas as esferas, federal, estadual, municipal, executivo e judiciário. Pena, provamos mais uma vez a nossa incompetência, diz o ouvinte Wagner Correia, e o Wagner tem razão. Marcelo Marçaioli foi extinta a força-tarefa da Lava Jato, que é um divisor de águas na história do país. Em Curitiba, o embate entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a Lava Jato, parece que o Procurador-Geral da República levou vantagem, não é isso, Marcelo? Na verdade, Paulo, a Lava Jato, ela praticamente termina, né? Termina e não termina, né? Vamos lá, ela termina como Lava Jato, continua na mão do Ministério Público Federal a continuar as investigações e continuar nessa pegada. Ontem a gente teve aí
algumas manifestações. Eu acho muito emblemático a gente sempre ouvir o Deltan Dallagnol, porque ele foi talvez aí o maior símbolo dessa operação. E ele se mostrou preocupado, ele se mostrou muito preocupado porque acha que perde força. Eu acho também que perde força, eu gostava do formato que ela tinha, apesar de muitas críticas. E aí eu gosto muito do formato porque as críticas todas vêm dos políticos, vêm do Congresso, vêm dos deputados e dos senadores. Ou seja, deve ser coisa boa. Se todos os deputados do Brasil e os senadores estão preocupados com alguma operação da Polícia Federal, alguma coisa boa ela deve estar fazendo, alguma investigação pertinente ela está fazendo. A gente não pode esquecer, a gente não pode ser tão parcial do ponto de vista político de falar, mas agora ela tem que acabar mesmo. Não. Quando ela desmontou e desmantelou todo o esquema do PT no governo, todo mundo aplaudiu. Todo mundo, bolsonaristas, centrão, direita, extrema-direita, todo mundo aplaudiu. Então a gente tem que lembrar disso. A Lava Jato fez muito pelo Brasil e a gente tem que... a gente não pode esquecer o emblema de combate à corrupção que ela se tornou. Eu sinceramente, eu não acho que deve haver uma operação eterna, mas eu acho que ela deveria ser preservada melhor, especialmente na discricionariedade dos procuradores, o que eles podem, o que eles não podem. E, claro, abusos, algumas vezes há. O devido processo legal muitas vezes é abusado, e é isso que tem que ser combatido, e não terminar com a operação. Tem que se evitar que se faça fora do devido processo legal. Mas é isso. Na verdade, Nicolau Obeid, a Lava Jato ela foi golpeada com a divulgação das conversas entre os procuradores e os juízes pelo Telegram, naquele episódio lá com o jornalista dos Estados Unidos, Glenn Greenwald. Agora, ela representa um divisor de águas... né? Intercept, que era o nome. O Verdevaldo. O Intercept Brasil, né? Agora, veja, a Lava Jato ela representa um divisor de águas na história do combate à corrupção no país. E o fechamento dela também pode representar um passo atrás, um retrocesso na história do combate à corrupção no país. Como Isso como aconteceu na Itália, Paulo, vai acontecer no Brasil. Infelizmente, os maiores envolvidos estão lá em Brasília, né? Os maiores investigados estão lá na Câmara dos Deputados, senadores, são os políticos. E realmente eles estão fazendo a maior pressão que pode existir para que isso diminua e para que pare. Se a Lava Jato, se a Polícia Federal, ela é independente em termos, né? Porque o Judiciário também não é, o STF não é, o STF deveria ser independente, mas ele é político. Então é muito difícil o combate, né? Já visto aí, o Bolsonaro começou aí os 2 primeiros anos dele como presidente, tentando ser independente, e no final teve que se render ao mesmo, né? Teve que se render ao centrão, teve que se render ao dando que se recebe, e senão ele não governaria o país, como não conseguiria governar e sofreria o impeachment, com certeza. Então, é muito difícil num país que não tem uma independência onde os mais poderosos são os investigados. É óbvio que eles vão puxar a sardinha para a brasa deles, eles jamais vão deixar ser investigados, porque alguns caíram, né? Como o Eduardo, lá, o presidente da Câmara, está preso até hoje, né? Por quê? Porque perdeu o poder, né? O presidente da Câmara perdeu o poder, foi preso, foi investigado e preso. Agora, muitos, por exemplo, Renan Calheiros, o que aconteceu com ele até hoje? Nada, tinha 12... Jader Barbalho. Então, são pessoas, são poderosos, os antigos poderosos do Brasil, né, Marcelo? Me lembra aí dos nomes, porque tem inúmeros, que o Lula ele vai conseguir, escutem o que eu estou falando, e você sabe disso, vocês são experientes o suficiente para saber, ele vai conseguir provar que a investigação do Moro em relação a ele foi tendenciosa, e ele vai ser inocentado no caso do triplex, né, lá, como diz aí o Lula.
Então, eu acho que dificilmente vai se conseguir lavar jato esse país. Pode ser que se lave muito devagarzinho, com muitos anos, que não vai ser para a minha geração, nem para a geração do Marcelo, e talvez lá para frente a gente tenha uma esperança, né? A gente sempre tem que deixar um pingo de esperança de achar que as coisas vão melhorar nesse sentido. Mas eu não vejo melhora nisso. A Lava Jato, infelizmente, ela vai ser enterrada, está enterrada. É óbvio que os escândalos, onde a mídia, aí sim, eu entendo que a mídia tem que fazer a colaboração, é onde tem que denunciar, tem que mostrar, porque aí sim obriga o Poder Judiciário a agir. É dessa forma que eles agem, quando a mídia realmente vai para cima. Caso contrário, acho muito difícil, tudo vai ser jogado para debaixo do tapete, Paulo. Infelizmente, esse não é o Brasil, não. Esse é o mundo. O mundo é assim, o mundo capitalista funciona dessa forma, e não só o capitalista, porque na Rússia tem os escândalos, que nem está tendo agora do caso de envenenamento lá eu não lembro o nome dele, mas está tendo o caso de envenenamento, como tem problemas na China, de assuntos que a gente nem sabe que ocorrem lá dentro, que é dentro do comunismo. Então, o mundo é assim, funciona dessa forma. Quem tem poder, age e ganha. Isso, infelizmente, é assim. 7h54. Repita. 6 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento SQF Luz, iluminando cada vez mais as ruas de Santos. E Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. As ruas e espaços públicos de Santos estão sendo transformados. O consórcio SQF Luz, através da Prefeitura de Santos, está implantando a tecnologia de lâmpadas LED, que consomem 50% menos energia do que as lâmpadas antigas. Ruas mais iluminadas são ruas mais seguras. Ganha a cidade, ganha o cidadão. Com o SQF Luz, a cidade de Santos, além de mais bonita, está ficando cada vez mais segura e sustentável. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos, Rua Paraná 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h56. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa mandando mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. O ouvinte Valdir manda assim: bom dia a todos. Ontem, passando em frente da Policlínica da Carvalho de Mendonça, por volta da 1h da tarde, em Santos, verifiquei uma longa fila de pessoas de várias idades que virava na Godofredo Fraga. Vocês sabem se tem alguma campanha de vacinação que não seja da pandemia? Tem, sim, e é da pandemia. Os profissionais de clínicas particulares de saúde recebiam anteontem e ontem a vacina contra a Covid-19. Eu conheço vários profissionais de saúde que aproveitaram essa campanha de vacinação em Santos e já tomaram a vacina, a Coronavac. É por isso que você viu a fila ontem, Valdir. Agora, Patrícia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele manifestou preocupação com o envenenado aí, da oposição russa, quando ele conversou com o Putin, é o Alexei Navalny. Eu vou aproveitar, é difícil falar os nomes soviéticos, né? E eu falei Sputnik 5, porque muita gente fala Sputnik 5, mas na verdade é Sputnik V, de vacina, não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Sputnik V de vacina. Não sei como é que é vacina em russo. Agora, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele recebeu um dossiê que pede o congelamento de acordos e negociações e alianças com o Brasil
enquanto Bolsonaro estiver na presidência. É um dossiê assinado por vários representantes de importantes universidades dos Estados Unidos e também por alguns parlamentares, não é? Então, Paulo, cada vez mais as negociações comerciais e diplomáticas, elas são pautadas, sim, nas questões ambientais, nas questões de direitos humanos, e a própria diplomacia, Paulo, ela exige esse tipo de fair play, né? E exige também que essa negociação seja feita com seus pares, com os estados, que respeitem a democracia do outro. Então, o próprio posicionamento do Bolsonaro com relação à vitória do Biden, né, ele aceitar tardiamente essa vitória, fez com que o Joe Biden tivesse também uma crítica com relação ao Bolsonaro. Recentemente, há 3 dias atrás, uma repórter brasileira perguntou: o senhor vai no Brasil conversar com o Bolsonaro? E ele gargalhou, né? Isso não teve, assim, muito... não saiu muito na mídia, mas saiu no Twitter, e isso me chocou, né? Porque como o Marcelo já tinha falado outro dia, ele falou assim, olha, o Bolsonaro, ele puxou tanto o saco do Trump, mas o Trump não ficou nem aí para ele, porque o Trump sequer veio ao Brasil uma única vez. Então a gente vê uma idolatria, né, do chamado mito que idolatra um cara como o Trump, e o Trump não está nem aí para o Brasil, nem aí para o Bolsonaro, e estamos colhendo as consequências dessas escolhas erradas, né? Primeiro, a escolha dele tratar o Trump como se fosse Deus, e depois não respeitar, enquanto país, as políticas de desmatamento, de respeito aos direitos humanos. Tudo isso acaba impactando nessas negociações, e hoje, tanto a OMC quanto as negociações diplomáticas estão pautadas nisso, Paulo. Então, o país que não aceitar esse tipo de posicionamento vai ficar para trás, e Brasil talvez será a nova Cuba com relação a esse tipo de tratamento. Olha, nós temos uma notícia, mais uma notícia negativa do Hospital Irmã Dulce em Praia Grande. Na segunda vara do trabalho de Praia Grande, o juiz determinou que a Prefeitura de Praia Grande e a OS-SPDM, Associação para o Progresso do Desenvolvimento da Medicina, que os profissionais que trabalham no hospital recebam proteção adequada contra a Covid. Não devia precisar de determinação da Justiça do Trabalho para que os profissionais do Hospital Irmã Dulce de Praia Grande recebessem proteção adequada contra a Covid. Essa ação foi interposta pelo Ministério Público do Trabalho em junho do ano passado. E para terminar rapidamente, Marcelo Marsaioli, um advogado peruano participava de uma audiência virtual. Ele esqueceu de desligar a câmera quando ele saiu, a audiência continuou e ele foi flagrado tirando a roupa com uma mulher nua, transando com a mulher, fazendo sexo com a mulher. Deu um rolo lá no Peru essa questão. O advogado... Justo no Peru, né? Héctor Cipriano Paredes Robles. Ele participava da audiência que envolvia uma gangue conhecida como Los Z de Chanchamayo, quando ele esqueceu a câmera ligada e deixou o juiz e os advogados atordoados com o que eles viram na sequência. Ele vai ser substituído por um defensor público, vai ser punido aí pela Ordem dos Advogados do Peru. Que coisa, hein, Marcelo? Que risco, hein, essas audiências virtuais? Deixa eu ver se eu entendi direito. Lá no Peru, um rapaz que estava cuidando do Chanchamayo, ele acabou mostrando o Peru. É do Peru, hein? É do Peru. É do Peru, vou te falar, viu? Agora, cuidado com a câmera. Olha, Paulo, a gente nessa pandemia viu cada uma. Gente passando por trás da câmera, gente esquecendo de desligar a câmera.
Gente achando que não existe a câmera, esquecendo da câmera, malditas câmeras necessárias. O vereador mostrando a calcinha, lembra? Olha, seria cômico se não fosse trágico. Bom, com isso nós chegamos ao final do Jornal da Manhã. Ô, Paulo, deixa eu só falar uma coisa. Tu acha que o Tigre vai comer os porquinhos domingo? Sábado ou domingo? Domingo. É domingo? Tem pessoal? O Tigre já ganhou? Porque o Tigre já levou. Né? Vai levar. Vai ser hoje, agora, 11 horas, o Tigre vai jogar. Primeiro o Tigres tem que passar pelo... mas já passou, né? Já passou. Vai passar. Sul-coreano, né? E depois enfrenta o Palmeiras. Comer os 3 porquinhos. É um jogo... O Palmeiras é favorito contra o Tigres mexicano, mas não é um jogo fácil. O futebol mexicano evoluiu muito nos últimos anos. É um jogo difícil para o Palmeiras. Agora, eu tenho visto muito o escudo do Bayern com o distintivo do Corinthians dentro, do Santos dentro, de São Paulo dentro. Acho que até do Flamengo dentro, viu? O escudo do Bayern de Munique. Bom, com isso nós chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, advertindo o nosso ouvinte, cuidado com a câmera ligada, ouvinte, fique esperto com a coisa da câmera ligada. Tivemos o comentário do Nicolau Obeide, do Marcelo Marçaioli e da Patrícia Gores, tivemos o quadro de economia apresentado pelo professor Adalto Correia de Souza Júnior, tivemos o Paulo Bolsonaro Andrade participando aqui e operando a mesa de áudio, e tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você que você merece. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento SQF Luz, iluminando cada vez mais as ruas de Santos. E Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. As notícias do Brasil e do mundo. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. João Dória suspendeu nesta quarta-feira, dia 3, o decreto que colocava o estado de São Paulo na fase vermelha aos finais de semana.